Agora vamos continuar com a parte 2 da nossa aula. Agora a gente vai falar sobre indutor. Indutor é um componente elétrico muito utilizado como filtro, assim como capacitor, que imagino que vocês já viram em circuitos elétricos, análise de circuitos ou em física. Como nós já vimos, a bobina ela é um fio onde ele é enrolado em várias voltas para aumentar o potencial, por exemplo, de utilizar um campo magnético ou de produzir um campo magnético. O que acontece é que, em corrente alternada, a bobina vai produzir um campo magnético variável no tempo, porque se a corrente varia no tempo, o campo produzido por ela varia no tempo. Só que se eu tenho um campo magnético variável no tempo produzido, e esse campo magnético vai interagir com a própria bobina. Esse campo magnético vai produzir uma tensão na própria bobina. Nós chamamos isso de autoindução eletromagnética. A bobina que faz isso nós chamamos de indutor. Aqui uma figura que mostra mais ou menos isso. Eu tenho uma corrente variável no tempo passando por uma bobina. Acontece que essa corrente variável no tempo vai produzir um campo magnético variável no tempo. Esse campo magnético variável no tempo vai induzir uma tensão na própria bobina, por isso nós chamamos de indutor. Ele induz uma tensão em si próprio. Neste caso aqui, a corrente é crescente. Se a corrente é crescente, ele vai induzir uma tensão oposta a essa corrente. Se a corrente for decrescente, a tensão produzida vai ser no mesmo sentido. Nós vamos ver mais à frente que essa bobina ela é muito importante em circuitos eletrônicos. Como ela se opõe à variação, você evita que, por exemplo, você pode colocar indutor na entrada de uma fonte de alimentação para evitar que um pico de corrente vindo de fora venha a atrapalhar o funcionamento da fonte. Nesse caso, perceba que a corrente circulando na bobina vai produzir um campo magnético. E o campo magnético de cada volta da bobina vai se conectar ao campo magnético produzido pelas bobinas vizinhas. Essa conexão entre os fluxos magnéticos nós chamamos de fluxo concatenado. Esse fluxo é produzido pelo número de espiras e pelo fluxo produzido por cada espira. Ou seja, o fluxo concatenado é o fluxo de cada espira vezes o número de espiras. Aqui um desenho que eu espero que mostre a vocês o que é o fluxo concatenado. Neste desenho aqui, as espiras estão bem distantes umas das outras. Perceba que cada espira produz seu campo magnético. Em um determinado nível, o fluxo produzido por cada espira vai se juntar ao das demais espiras e criar um fluxo maior, que é o chamado fluxo concatenado. Em uma bobina real, o mais comum é que eu aproxime esses fios o máximo possível para reduzir esse fluxo que não se concatena com o restante. Como nós já vimos, a corrente em cada espira afeta as demais. Isso vai gerar um campo magnético variável que vai produzir uma tensão autoinduzida. Como nós já falamos, essa tensão autoinduzida se opõe à variação da corrente. Quando a corrente cresce, ele vai produzir uma tensão que se opõe ao crescimento da corrente. Quando a corrente decresce, ele vai criar uma tensão que tenta produzir uma corrente que se soma a essa variação, a corrente que está passando pela bobina. Perceba também que se eu não tiver uma variação da corrente no tempo, como é o caso dos circuitos em corrente contínua, eu não tenho variação de fluxo e por isso não tenho tensão autoinduzida. Por isso que o indutor ele não tem esse comportamento, ele é considerado praticamente um curto-circuito em um circuito de corrente contínua.
a unidade que nós utilizamos para indutância ela é Henry. A letra que nós utilizamos para chamar a indutância nós chamamos de L. Assim, L, que é a indutância, ela é o fluxo produzido pela corrente, a relação entre o fluxo que ele produz e a corrente utilizada. Quanto maior a indutância, mais fluxo ele consegue produzir com a mesma corrente. Aqui um desenho que mostra a vocês o que nós já falamos. Quando a corrente indutora aumenta, eu vou produzir um fluxo contrário a essa variação de corrente. Ou seja, a corrente induzida vai ser contrária a essa corrente. Quando a corrente indutora diminui, eu vou produzir um fluxo decrescente que vai produzir uma corrente favorável. Se algum de vocês já tirou um ventilador da tomada com ele funcionando, quero que você lembre que o ventilador ele tem uma série de bobinas, ou seja, ele tem um comportamento indutivo. Aquela faísca que costuma sair quando você tira é justamente isso. O indutor ele tenta se opor ao decrescimento da corrente causado pela retirada da tomada. Isso causa esse centelhamento. Perceba que um ventilador tem uma corrente baixa e na tomada a tensão é baixa. Em subestações as tensões são muito mais altas e a desconexão normalmente gera arcos razoavelmente grandes. Isso normalmente é evitado com supressores de arcos em equipamentos de desconexão de subestações. Mas isso é um assunto geralmente para disciplinas de curso superior. Bem, o valor da tensão autoinduzida nos terminais pode ser calculado pela indutância vezes a variação da corrente no tempo. Perceba que, mais uma vez, a variação instantânea ela é a derivada da corrente dividido pela derivada do tempo. Neste caso, nós não vamos estudar derivadas porque é assunto de curso superior. Enfim, aqui nós temos um circuito que mostra um pouquinho para vocês. Se eu tenho um circuito em corrente contínua, na hora que eu fecho a chave, a primeira coisa que acontece é que essa fonte vai produzir uma corrente. Só que minha corrente no indutor era zero. Quando eu fecho a chave, a corrente vai começar a crescer. Naturalmente ela tenta atingir a corrente de funcionamento, que seria essa tensão dividida pela resistência do circuito. Só que o indutor ele se opõe a essa variação. Então a corrente vai crescer um pouco lentamente, ocasionado pelo nosso indutor que se opõe a essa variação de corrente. Da mesma forma, na hora que eu abrir a chave, a corrente vai diminuir, porém o indutor tenta manter uma parte da corrente, ele produz uma parte da corrente. Pode acontecer um faiscamento aqui, e geralmente quando você tem circuitos eletrônicos com indutores, você tem alguns diodos para permitir que a corrente possa continuar circulando no nosso indutor sem queimar o transistor chaveador. Assunto que eu imagino que vocês vejam em eletrônica ou em eletrônica industrial. Aqui nós temos os desenhos, como que nós desenhamos o indutor em circuitos elétricos, em diagramas uni- e multifilares, e aqui nós temos as fotos de alguns indutores. Perceba que aqui eu tenho o fio enrolado do nosso indutor, e eu posso ou não ter um núcleo magnético. Aqui eu tenho um núcleo de ferrite, aqui eu tenho o indutor toroidal, era muito comum em placas-mãe. Aqui eu tenho outro indutor, e aqui eu tenho um indutor com fluxo com núcleo laminado, que são essas placas de ferro aqui. Aqui eu tenho uma foto de uma fonte de alimentação de computador para você ver a importância dos indutores. Normalmente eu tenho indutores no primário, justamente para proteger de variações de corrente que chegam aqui no primário, de variações de corrente que chegam da alimentação, e para filtrar também algumas
algumas harmônicas que chegam da rede elétrica. E no secundário, os indutores, eles ajudam a evitar que a tensão fornecida ao computador varie muito bruscamente. Aqui eu tenho uma placa-mãe também, onde você vê, aqui está circulado um indutor que pertence ao circuito que regula a tensão fornecida ao processador. Nós continuaremos com esse assunto no próximo vídeo.